Olá família, Domingos FX aqui, trader e mentor da nova geração dos Forex Traders em Angola. Hoje é a nossa quarta aula e vamos juntos colocar já a mão na massa. Estamos a falar sobre estrutura de mercado. Estrutura de mercado é a análise do comportamento do preço. Atenção, a estrutura do mercado não se baseia em análise de indicadores, não se baseia em indicadores, ela se baseia na leitura direta da ação do preço, ou seja, no famoso price action. Ela se baseia no price action, que é a leitura direta da ação do preço, não se baseia em indicadores. Ela é a análise do comportamento direito do preço, sem indicadores. Okay? É o price action, e é sem indicadores. Ela serve para identificar quatro principais fases do mercado. Onde a primeira, eu considero a primeira como a principal, ou seja, a maior, a mais importante para mim, que é a fase em que o mercado se encontra. Aqui na primeira, vamos tentar olhar para o gráfico e procurar encontrar a fase em que o mercado se encontra. Se o mercado está em tendência de alta, ou está em tendência de baixa, ou ainda se está consolidado ou lateralizado, que é a mesma coisa. Mercado consolidado ou mercado lateralizado, é a mesma coisa. Então, na primeira fase, vamos olhar para o gráfico. Logo que abrimos o gráfico do MT5 ou do TradingView, vamos olhar para o gráfico e olhar para a primeira fase, que é em que situação o mercado se encontra, se em tendência de alta ou em tendência de baixa, ou ainda se estiver sem tendência, se tiver consolidado. Até aqui espero que estamos juntos. O segundo nível, ok, são os níveis de suportes e resistência significativos. Não vamos sair por aí entrando e saindo do mercado de qualquer maneira. Vamos procurar os níveis significativos para entrar no mercado ou sair do mercado, ok? Aqui nos níveis de suporte e resistência são zonas onde o preço provavelmente pode parar ou reverter. Ela para em algumas zonas, não quer dizer que o mercado fica fechado, né? Ela apenas se movimenta em determinados níveis sem nenhuma tendência, sem subir nem descer. Vai se movimentar em uma forma de quadrado, uma forma de retângulo, ok? E aqui o terceiro é as forças dos compradores bullish ou a força dos vendedores. Essa terceira está ligada com a primeira, em que vamos identificar em qual fase o mercado está, se está em tendência de alta ou em tendência de baixa. É a mesma coisa, a força dos compradores, tendência de alta, e a força dos vendedores, tendência de baixa. Aqui basicamente quem está controlando o mercado, quem está no controle do mercado. E a quarta fase é com base na quebra e respeito dessa estrutura. Os pontos de entrada e saídas com potencial vantagem. É a partir daqui onde vamos, com base na estrutura do mercado, encontrar o nosso ponto de entrada, se for para comprar, onde vamos comprar, e o nosso ponto de entrada também de venda, se é para vender, se tiver mercado de queda, e anyway, ok. Voltando nas primeiras aulas, eu disse que o mercado de Forex é negociado em pares. Esses pares é formado por uma moeda junto da outra, que vamos chamar de pares de moeda. Okay? Estes mesmos pares de moeda, elas se movimentam em quê? Em tendência. Quando o mercado está a subir, quero que entendam sobre a estrutura do mercado, é porque temos aqui os bullish, os compradores, que estão com maior força no mercado. Quando o mercado está a cair, temos aqui os bearish, os vendedores, que estão com maior força no mercado. E aqui na estrutura do mercado é onde o jogo pega. Vamos identificar. Olhando para o gráfico, naquele exato momento que abrimos o nosso gráfico, podemos identificar quem está no controle. Se são os compradores ou se são os vendedores. Ok? Vamos agora continuar para um exemplo sobre estrutura de mercado. Vamos começar com a tendência de alta. A tendência de alta, ou seja, a estrutura de alta, é caracterizada por topos e fundos maiores do que os anteriores. Topos e fundos maiores do que os anteriores. Este é um topo, este é um fundo, este é um topo e este é um fundo. Podem ver que este topo é maior que este topo e este fundo é maior que este fundo. O primeiro passo, vamos voltar aqui.
Lembram que depois de abrir o gráfico, qual é o primeiro passo? A fase em que o mercado se encontra. É olhar para o gráfico, analisamos o gráfico e identificamos a fase em que o mercado se encontra. Estas fases podem ser tendência de alta, podem ser tendência de baixa ou podem ser mercado sem tendência, mercado consolidado ou mercado lateralizado. Mercado lateralizado. Ok. Temos aqui a tendência de alta. Ela é caracterizada por topos e fundos maiores do que os anteriores. Ou seja, topos e fundos ascendentes. Ela só sobe, só cresce. Topos e fundos. Cada topo é maior que o outro. E cada fundo também é mais alto que o outro. Este é um fundo. Este também é um fundo. Podem ver que este fundo é maior que este fundo. Este topo é maior que este topo. Aqui é a mesma coisa. Este fundo, este topo é maior que este topo. Este fundo é maior também do que este fundo. Então, a tendência de alta é caracterizada por topos e fundos maiores do que os anteriores. Espero que todo mundo entenda. Se não consegues entender, pausa o vídeo, faça alguma coisa, depois podes voltar a ver o vídeo. Ok? Topos e fundos maiores do que os anteriores. Eu quero que isso fique na vossa mente. Tendência de alta é caracterizada por topos e fundos maiores do que os anteriores. Assim que abrimos o gráfico, essa é a principal tarefa de um trader. Abrir o gráfico é logo para identificar a tendência antes de fazer qualquer coisa. Faça a sua análise identificando a tendência. E se veres que o mercado está com topos e fundos maiores do que os anteriores, é claro que estamos perante a uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Estamos perante a uma tendência de alta. Esse é um topo, este é um fundo, topo, fundo, topo, fundo. E vejo que todos os topos, aqui este topo é maior que este fundo é maior que este topo é maior do que e este topo também, e este fundo também é maior do que este. Então ela vai se movimentando assim, criando mais topos e fundos. Ela vai aqui fazer a reversão quando ela volta um pouco, exemplo, desculpa, temos aqui o mercado subindo e aqui vai fazer a reversão, chamamos de pullback, a reversão, chamamos de pullback. Aqui quando ela faz a reversão, ela cria um fundo e quando ela continua e rompe essa estrutura daqui, rompeu o último topo, temos aqui um novo topo, porque o último topo foi rompido. Idem, ela vai fazer o mesmo movimento. Esse é o price action, essa é a ação do preço. É assim que o mercado se movimenta. O mesmo movimento, fazendo aqui o pullback. Fazendo aqui o pullback. Depois de fazer o pullback, ela vai continuar a subir e vai romper aqui o último topo. Logo, se vimos o mercado a fazer esse tipo de coisa, estamos perante a um mercado em tendência de alta. Topos e fundos maiores do que os anteriores. Este topo, quando for rompido, vamos criar aqui um outro topo. E quando o mercado voltar aqui, fazer o pullback e continuar a subir, então criamos aqui um fundo. E quando voltar a romper essa estrutura daqui acima, aqui, romper esse topo daqui acima, temos aqui o mercado, mais um topo e conseguimos identificar. Vamos ver aqui agora, por exemplo. Mercado aqui nessa região, depois veio para cá e aqui já tínhamos um topo. Este topo aqui foi rompido. Então temos aqui um topo, temos aqui um fundo. Agora ele veio para cá fazer o pullback, que é o movimento normal do mercado. Deixa eu lá colocar. Pullback, movimento normal do mercado. O mercado caiu para fazer a reversão e depois continuou. Aqui, quando essa região daqui foi rompida, ela fez um novo topo. Então, estamos perante a topos e fundos maiores do que os anteriores. Ok? Isso é que caracteriza uma tendência de alta. Topos e fundos maiores do que os anteriores. Vamos agora continuar. Espero que esteja tudo bem. Se não consegues entender, manda mensagem e vamos aí conversar sobre estrutura de mercado. Tendência de alta, topos e fundos maiores do que os anteriores. Eu vou voltar aqui para o início. E algo muito, mas muito importante, que é a primeira fase. A primeira fase aqui diz o quê? A fase em que o mercado se encontra. Essa fase em que o mercado se encontra é basicamente dizer, ao identificarmos se o mercado está perante uma tendência de alta ou perante uma tendência de baixa. Ou se está sem essas duas coisas, sem tendência.
É o que está lateralizado ou ainda consolidado. Podemos chamar de lateralizado ou consolidado, ou em níveis de suportes e resistência. Vamos agora para um exemplo de estrutura do mercado em tendência de alta, que podemos encontrar. Ok, já estava aqui com algumas marcações. Mercado em tendência de alta. Ela é caracterizada por topos e fundos maiores do que os anteriores. Assim, eu disse de primeira, quando abrimos o gráfico, a primeira coisa que temos de fazer é identificarmos, deixa lá, eliminar isso daqui ainda. A primeira coisa que fazemos quando olhamos o gráfico é identificarmos qual é a tendência que o mercado está se movimentando. Nesse caso, temos aqui o mercado em tendência de alta. E lembrando que eu estou a usar o time frame de 15 minutos e é um time frame aconselhável, tá com 30 minutos, como podem ver aqui. Então, para mim, na minha opinião, podem usar o time frame de 15 minutos ou 30 minutos. Ou podem usar o time frame de 15 minutos para analisar o mercado, 30 minutos para analisar o mercado e 15 minutos para dar a entrada no MT5, para clicar no botão de compra ou botão de venda. Espero que até aqui estejamos juntos. Agora, temos aqui topos e fundos maiores do que os anteriores. Este é o mercado de alta. Este é um mercado de alta. Topos e fundos maiores do que os anteriores. Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos maiores, como diz aqui na imagem. Este é um topo. Este é um fundo. Este é um fundo também. E aqui temos topo. Aqui temos fundo. Aqui temos topo, aqui temos fundo. Aqui temos topo e aqui temos fundo. Basicamente, esse é o exemplo no gráfico que mostrei agora há bem pouco tempo noutra página, mas aqui é um gráfico mesmo já com velas. Ok? Temos aqui o mercado em tendência de alta. Ele vem. Está marcado? Tá. Ok? Este é um fundo aqui abaixo. Ele vai subindo e formou logo um topo. Quando ela fazer o pullback e continuar e romper essa estrutura daqui, estamos perante, logo damos conta que estamos perante a uma tendência de alta, porque aqui temos um topo e aqui temos um fundo, e o mercado, depois de fazer o pullback, veio para cá nessa região e rompeu o último topo que tínhamos. Aqui temos um topo. O mercado fez o pullback, rompeu nessa região o último topo que tínhamos. Então estamos esperando aqui topos e fundos ascendentes, topos e fundos maior do que os anteriores. Aqui temos um topo, o mercado fez o pullback, e quando veio nessa região aqui, rompeu o último topo que tínhamos. Então estamos esperando ao mercado de alta. O mercado de alta temos que fazer o quê? Procurar oportunidades de compra. Ok, agora vamos para um exemplo de tendência de baixa. A tendência de baixa é caracterizada por topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos menores do que os anteriores. É apenas fazer uma inversão. Vimos que na tendência de alta são topos e fundos maiores do que os anteriores, topos e fundos ascendente, e agora aqui na tendência de baixa, vamos apenas inverter as coisas, topos e fundos menores do que os anteriores. Chega a ser muito mais fácil. Se entendeste a primeira tendência de alta, também é quase impossível não entender a tendência de baixa, porque é só pegar as coisas e mudar de direção. Okay? Um estava para cima, outro vai estar para baixo, que é a tendência de baixa. Temos aqui topos e fundos menores do que os anteriores. Este é um topo, este é um fundo, este é um topo, este é um fundo. Se repararmos, cada topo está mais baixo do que o outro, e cada fundo também está mais baixo do que o outro. Este topo está mais baixo do que este, é menor, mais baixo. Este topo aqui também tem um topo, é mais baixo do que este. Okay? E aqui no fundo, idem, a mesma coisa. Este fundo é mais baixo do que este, e este fundo também é mais baixo do que este. Então o mercado vai apresentar movimentos como este. Ok, ele sobe. Aqui está a melhor ferramenta. Vai apresentar movimentos como este: topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. Cada topo e cada fundo vai ser mais baixo do que o outro. Esse aqui é um topo, esse é um topo,
Aqui também temos topo. Topo aqui. Topo aqui. Topo aqui. Aqui também temos fundo. Fundo. Aqui também fundo. Aqui fundo. Fundo e idem. Cada topo. Reparamos que cada topo é mais baixo do que o outro e cada fundo também é mais baixo do que o outro. É muito simples. Conseguimos entender como funciona a tendência de alta, também conseguimos entender como funciona a tendência de baixa. Aqui é só fazemos uma inversão. É só inverter. Ok, agora, qual é a primeira tarefa que um trader deve fazer quando abre o gráfico? A primeira tarefa, eu já expliquei na primeira parte, que é identificar, observar o gráfico e identificar qual tendência predominante naquele momento no mercado. Qual é a tendência que está a predominar o mercado naquele exato momento. Ok, olhando para esse gráfico do BTC USD, estamos no time frame de 15 minutos, já conseguimos ver só de olhar, sem fazer nenhuma análise de primeira, só de olhar, que estamos perante a uma estrutura de baixa, uma tendência de baixa, que é representado por topos e fundos menores do que os anteriores. Temos aqui, este é um topo, este é um fundo, topo, fundo, e aqui também temos topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui está formando um topo agora, depois podemos entrar vendido para cairmos com o mercado. Ok? Então, topos e fundos maiores, menores do que os anteriores. É assim que representa o mercado de baixa. Não temos muito o que falar, porque é apenas pegar no mercado de alta e fazermos a inversão. Então, são topos e fundos menores do que os anteriores. Aqui também temos topo, aqui temos topo, aqui temos topo, aqui temos topo. E se repararmos, né, vamos ver que cada topo é mais baixo do que o outro topo. Este topo é mais baixo do que este. Este topo aqui é mais baixo do que este. Este topo aqui é mais baixo do que este. Aqui temos fundo, fundo também, fundo também. Aqui também temos fundo. Vamos poder reparar que este fundo é mais baixo do que este fundo. E este fundo mais baixo do que este. E este também mais baixo do que este. Então estamos perante a uma tendência de baixa. Aqui devemos procurar oportunidades de venda. Tiramos oportunidades de venda. Até aqui espero que estamos todos juntos. Vamos agora ver como funciona o mercado lateralizado. Como funciona o mercado lateralizado. Tão rápido assim como suportes e resistência. Porque ainda não temos muito o que falar sobre isso. É apenas para que vocês entendam como é que funciona o mercado. Aqui trabalhamos com tendência. Mercado de tendência de alta, estamos a falar sobre força compradora. E mercado de tendência de baixa são forças vendedoras. Quer dizer que os vendedores estão mais fortes que os compradores. Então daí o mercado cai. Ok, mercado em consolidação. Range. Mercado em consolidação. Lembram, e vou repetir sempre. Quando abrimos o gráfico, a nossa primeira tarefa é procurar entender em qual direção o mercado está se movimentando. Nesse caso, quem está no comando, se são os compradores, ou se são os vendedores, ou se o mercado está consolidado, sem tendência, nenhum deles está com mais força do que o outro. Ok? Sem tendência. Temos aqui, para identificarmos os mercados consolidados ou mercado lateral sem nenhuma tendência de alta ou de baixa, são suportes e resistências. O que são suportes? Aqui, suportes e resistência. São zonas em que o mercado não consegue romper. Em vez do mercado, por exemplo, fazer uma tendência de alta, em vez do mercado fazer topos e fundos ascendentes na tendência de alta, ou fazer topos e fundos descendentes na tendência de baixa, o mercado vai se movimentar desta forma aqui. Movimentar desta forma. Quer dizer que ele não consegue romper nenhuma dessas zonas, ok? São zonas em que o mercado não consegue romper. Aqui, por exemplo, nessa região, o mercado não consegue romper essa região, não consegue romper mais para baixo e criar uma tendência de baixa como esta e fazer topos e fundos descendentes. E aqui acima, o mercado não consegue romper mais para cima, aqui assim, e criar uma tendência de alta
com topos e fundos ascendentes. Logo, vamos caracterizar como suporte é a zona, né, considerada a zona de concentração, grande concentração de compradores, porque o mercado, quando toca aqui abaixo no suporte, o mercado sobe. E as resistências em zonas em que os vendedores estão em maior número, grande concentração de vendedores, porque quando chega aqui na resistência, o mercado cai. Espero que consigam entender e nas próximas aulas vamos. Agora a nossa vida vai só já essa, falar sobre estratégias, como funcionam as estratégias, padrões gráficos, porque hoje oficialmente entramos para as aulas das estratégias. Agora, sobre a tarefa que eu disse lá na live que tivemos há bem pouco tempo, né? Vocês vão fazer análise técnica sobre estruturas de mercado e supostos de resistência em 3 pares de moeda. Depois mandem lá no grupo e vamos acompanhar. Então, é nóis. Fiz esse vídeo rápido porque não deu para fazer nada hoje. Viram como é que estava a rede? One. Estamos juntos.